estamos recebendo aqui em nossos estúdios, na Rota do Turismo, o senhor Ernesto Righetto. Ele que é formado em administração de empresas, com especialização em marketing. Senhor Ernesto, o senhor especializado em marketing, principalmente em pessoas, e atualmente o senhor está trabalhando com inovação. Que tipo de inovação? Bom, é todo tipo de inovação aplicado na empresa, aplicado no desenvolvimento de novos produtos e serviços, né? A Ah, empresa tem 25 anos, é do meu filho é designer formado, ele é diretor das faculdades da FAP, né, que é Faculdade de Álvares Penteado, e 25 anos nós estamos. E atendemos pessoas físicas, pequenas empresas, startups, empresas médias, grandes, multinacionais, já tivemos produtos internacionais também aplicados, então, com uma visão muito ampla, né, de mercado e que a gente tem atuado em diversos segmentos, tá? Utilidades domésticas, equipamentos agropecuários, principalmente equipamentos médicos, equipamentos de tecnologia os mais variados, né? De acesso, de no-break, enfim, o que o cliente fabrica, porque nós não fabricamos nada. E, além disso, nós não temos engenharia, nós só somos design. Então, a engenharia é por conta do cliente, porque ele tem que definir, saber o que quer e como, né, construir isso. O que nós fazemos na parte de design é realmente criar um produto que atraia, né, que dê, pelo menos, os objetivos do cliente, do que ele pretende, e também que atraia o consumo disso, pensando em termos de mercado, o usuário final, né? o senhor trabalha há 25 anos com o seu filho. E o senhor está nessa trajetória do marketing. Nesse período todo, seu Ernesto, o que mudou? Bom, as transformações tecnológicas, né? Mas, fundamentalmente, hoje, Adriano, o que mudou é o contexto geral do mercado mundial, né? Mundial e também que nos afeta também, né? Então, você veja bem, com um processo de pandemia, com um processo de inovação, agora estamos aí com a inteligência artificial, dando elementos e possibilitando um conhecimento mais amplo. Houve uma modificação no comportamento da humanidade, na verdade, né? E, naturalmente, nós estamos afetados com isso. E, então, exige que realmente a gente acompanhe essa evolução de uma maneira muito intensa, porque o que você está vendo hoje de inovação e de evolução, né? Que hoje, só para dar um exemplo para você, todo mundo fala inovação, todo mundo corre inovação, todo mundo. É a coqueluche do momento, que, aliás, é a última tendência do mercado, é tudo coqueluche, né? Então, veja bem o seguinte: aí fala, vamos inovar. Aí você pega as estatísticas de órgãos oficiais em termos de inovação. Aí eles falam que, por exemplo, de janeiro até abril, 576 mil empresas no Brasil fecharam. Dessas 500 e poucas mil, quase 300 mil startups paralisaram. E isso daí a gente começa a analisar em termos do que é a inovação. E como, e por quê, né? Tentando entender o motivo. E uma coisa muito interessante que nós vimos é o seguinte: o pessoal, às vezes, parte para uma inovação, tem uma ideia e sai correndo atrás, né? Desenvolve todo um processo, etc. E a gente nota que o mercado não deu a devida atenção numa fase muito importante, que é a fase inicial. Então, você observa que, na realidade, o pessoal esqueceu de ver o processo de criatividade, porque sem criatividade não basta ter uma ideia, você tem que ter criatividade para poder desenvolver a ideia.
E nisso nós realmente analisamos muito, né? Analisamos, tentamos muito nos aprofundar, de poder estar, inclusive, não só porque a inovação é processo, como eu desenvolvo, mesmo que seja estratégico, tá? Como desenvolvo. Agora, a criação, ela é extremamente estratégica. Se ela não for bem conduzida, isto é, não basta você colocar numa sala de reunião, e eu tenho casos reais disso, tá? Que, infelizmente, eu não posso mencionar a empresa, porque nós temos contrato de confidencialidade e uma ética, que é um princípio nosso, não divulgamos. Mas tem casos, por exemplo, o pessoal, você chega numa empresa, vai ter, nos convoca para uma reunião sobre inovação. Entra na sala e você fica observando os participantes, que normalmente nós solicitamos que não seja uma pessoa, mas que se faça a reunião com todas as áreas envolvidas em cima daquele produto, família de produto, ou o que seja que vai ser inovado. Aí, quando começa a reunião, todo mundo fala, a maioria nem sabe por que está lá. É o, Porque fala que é inovação, mas inovação, é o que eu digo, a diga, importância da comunicação com o marketing, né? sim, mas aí tá, mas não é o único problema, tá? Ele é mais amplo. Ele é mais amplo. Você tem que criar um ambiente adequado. Tá? Você tem que comunicar qual é o objetivo da reunião, tá? Aonde a empresa quer chegar. Tá? Mesmo que seja assim em termos de ideia. Tá? O que ela quer, por que eu quero inovar? Para que eu quero inovar? Para quem eu quero inovar? Quando eu vou inovar? Então, tem uma porção de premissas, tá? Que você vai analisando no processo e você vê que o pessoal pulou a maioria delas. Não estou falando da pessoa física que nos procura, não. Tá? Não estou falando de startup, eu estou falando no geral, inclusive de empresas tradicionais e com atuação no mercado internacional. Nós Você temos está entendendo? muito que trabalhar, né, senhor Ernesto? Que bom. Não, exatamente. Aí, quando você começa a colocar, e eu tenho exemplos fantásticos, viu, Adriana, em que a gente observa isso, tá? Só para fazer um rápido parênteses, o cliente pediu uma inovação num produto de uma empresa que ele tinha comprado. Fomos lá, levantamos a necessidade dele, conversamos com as áreas envolvidas, sim. O pessoal foi para a reunião sem saber o que era. Chegou na reunião e pediu uma proposta. Nós fizemos uma proposta no valor de R$ 15.000. Era um produto relativamente simples de fazer e não requeria uma análise profunda que a gente gosta de fazer na empresa. Tá? A gente gosta de entrar dentro da empresa. A gente gosta de se enganjar na empresa, não só se alinhar com a empresa. Ela não é um cliente. Ela é uma empresa que nós estamos participando do futuro dela. Então, já Perfeito. fizemos a proposta, entregamos a proposta. E eu fui quem atendeu o cliente na primeira vez. Eu não sou designer, tá? Minha parte é mais de gestão. Bom, fizemos a proposta, encaminhamos, foi a equipe técnica, né, a parte de desenvolvimento de produto, o pessoal que vai ter os argumentos técnicos para poder elaborar, né, tipo de matéria-prima que vai aplicar, os componentes que vão incorporar, qual é a condição de funcionamento do produto em si. Fizemos a proposta e demos. A proposta foi no valor de R$ 15.000. Correto. O cliente me ligou e falou: não, não tem condição, não. Eu só tenho R$ 5.000. Eu falei: pô, mas se você está inovando, você quer inovar, Galo, isso tem uma profundidade, não é simplesmente fazer desenho, não. Tá? O design tem outras, tem Vai problemas trabalhar o contextuais. mercado inteiro, né? Sim, mas tem problemas contextuais que você mede e tem problemas não contextuais. Sim. Por exemplo, que tipo de textura, qual é o efeito que dá no cliente, por que ele compra. E também tem um exemplo maravilhoso depois para falar contigo, tá? Por que ele compra aquele produto?
que são coisas que não tem que você tem que buscar, se aprofundar na percepção do cliente, do usuário final. Eu vou até trazer o exemplo da Rota do Turismo, Sr. Ernesto. É um Exatamente. produto inovador que a gente está trabalhando. E para ter uma ideia, faz 2 anos que eu estou trabalhando nesse produto. Você Para tem que você ver. ouvir o cliente, você tem que ouvir o empresário que vai estar envolvido, você tem que ouvir o turista, principalmente. E Você isso tem que ver. daí não é do dia Assim, para a noite, é da sim, noite para o dia e de muitas noites e dias. sim, você tem que ver transporte, você tem que ver acomodação, você tem que Sim, ver uma porção de configurações e não é simplesmente produto, é consequência do produto, né? Então, veja exatamente. bem, aí ele falou, não, muito caro, etc e tal. Eu falei, bom, mas acontece, você acha que é caro? Não é caro. O problema é que, na verdade, foi até um preço razoável que nós fizemos, que era a primeira demanda dele. É a entrada de um cliente que a gente, graças a Deus, os nossos clientes continuam depois conosco. Ele falou, não, porque sabe o que é? Eu comprei a empresa e, na verdade, eu estou me inteirando, eu estou procurando isso, aquilo, outro. Ele começou a falar, eu falei, opa, então ele não tem o O produto. conhecimento, ele não era do ramo, ele não tem o conhecimento total do segmento que ele está atuando. Aí eu comecei a falar com ele em termos de, escuta, meu cara, mas na verdade, então você precisa verificar a demanda que você tem necessidade no mercado. Aonde você pode chegar no mercado? O teu produto é vendido por quem? É distribuído como? É produzido como? Quem compra? Quais são os equipamentos que você tem para a produção? Bom, resumindo para você, para não deixar. Aí ele começou a falar: opa, mas peraí. Falei, você só faz esse tipo de produto? É, eu tenho um produto como se fosse uma família, né? Pequeno, médio, grande, maior, tá, mais largo, mais estreito, mas é um produto único. Eu falei, você não tem possibilidade com teus equipamentos de diversificar um pouquinho isso? Você não gostaria de ver qual eram as possibilidades daquilo que você tem hoje, de desenvolver aquilo que você tem hoje, de desenvolver algo mais para anexar aqui a família que você tem hoje e verificar o que mais você teria necessidade de efetivação no teu mercado, produtos recorrentes, produtos novos. Ele começou a pensar e falou, pô, gostei da sua observação. Eu quero isso. Falei, nova reunião. Reuni a equipe e falei, ó, já, agora a coisa mudou. Tá? Então, no lugar de desenvolvimento de produto, foi feito um desenvolvimento de design estratégico. Se analisou o que ele tem de capacidade, recursos. Tá? Quando falo recurso, é pessoal, financeiro, o recurso de maquinários, né? De processo. Tá? Aonde ele vendia, como ele vendia, e o que mais ele poderia fazer de diversificar a linha dele e talvez até de fazer produtos que ele nem imaginava. Quem não conhece a potência da comunicação e do marketing, eles ficam meio perdidos. Então, Sim, quando o sim. senhor fala assim, ó, o valor do investimento é isso, muitas pessoas não veem como investimento, e sim como custo, né, senhor Ernesto? Então, olha só o exemplo, a conclusão. Fomos lá, levantamos tudo, né? Tá? Porque a gente levanta tudo que ele tem, tudo que ele fala, tudo que ele quer, tá? Aí depois a gente faz uma análise interna. O que o mercado tem, o que o mercado necessita, aonde o mercado, qual é a tendência desse mercado. Quando eu falo mercado, eu não falo só no mercado nacional, eu falo também do que está acontecendo lá fora. Então, nós fazemos fizemos, tá, e mandamos a proposta para ele. Mandamos a proposta e falou: quero uma reunião imediata. Foi lá para a reunião, a equipe foi para a reunião. Tá? E discutir. Aí começamos a apresentar o que ele poderia melhorar sem fazer nenhum produto, hein? Aonde ele poderia melhorar os produtos que ele faz, o que ele poderia, numa segunda fase,
ampliar os produtos que ele faz e, numa terceira fase, quais outros produtos ele poderia atender. Então, fizemos o quê? Tinha um planejamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo, com análise dos recursos que você necessitaria, todos os tipos de recursos, para curto prazo, para médio prazo e longo prazo. Naturalmente, com isso, você está avaliando o quê? Como que você vai dispor desses recursos ou vai necessitar de ampliar esses recursos. Seja, Perfeito. por exemplo, para fazer modificação, recursos atuais, mínimo de financeiro, por exemplo, tá? E também de pessoal. Se vai ampliar, nós temos que já pensar, o mercado ampliado é diferenciado. Nós temos que analisar, vai ter que preparar equipe, recursos, dinheiro para um novo produto, para um novo segmento de produto. E se for produtos recorrentes, produtos que não é do objetivo da empresa atual, só para te dar um exemplo, tá? A empresa era de escadas. Então, tinha o projeto de quais escadas que ele poderia melhorar, praticamente sem nenhuma necessidade de recursos novos. Ele já Estava tinha todo pronto, o é só equipamento. modificar, tá? Fizemos o recurso médio, tá? O desenvolvimento médio, e aí ele teria que comprar algum dispositivo, teria que comprar algum equipamento, ele teria que treinar o pessoal e fazer produtos novos que ele nem imaginava que poderia atender, porque aonde ele vendia, se ele faz aquilo e tem uma especialidade naquele processo, ele poderia fazer um produto. Então, saiu até ele teria, no terceiro nível, né, dos produtos, ele teria que fazer o quê? Ele teria que comprar novos maquinários, ele teria que analisar mercados que eram desconhecidos, então teria treinamento de pessoal, talvez contratação de pessoal, um sistema de distribuição diferente. Adriana terminou a reunião, o presidente da empresa virou e falou o seguinte: lembra a primeira, hein? 15 mil, ele tinha 5 mil. A segunda foi 80 mil. Para fazer esse projeto. Olha bem, 80. É uma análise profunda, tem que ver mercado Sim, uai, internacional, conhecer o tem mercado tudo. dele. A profundidade da nossa análise tem que ter uma imersão profunda. Terminou a reunião, ele catou a caneta, aprovado, pode começar o projeto. Que Não discutiu um beleza. centavo. Agora, o que aconteceu? Agora aqui vem Conhecimento é a minha poder, parte. senhor Ernesto. Aí, sim, mas o que aconteceu, o Adriano? Uma coisa, um fato para mim muito importante e marcante. Na hora em que você conseguiu, tá? Aí é a minha outra especialidade, tá? Que é desenvolvimento organizacional e planejamento estratégico. Quando você consegue tirar o foco da mente lógica, ganha e perde, 15 mil, não, só tenho 5 mil, e você leva para alguma coisa, para uma mente um pouquinho superior, tá? Eu chamo de mente superior. Mente lógica é o ego, eu sei, eu faço, eu ganho, eu perco, é bom, é mal, é bonito, é feio, e você leva para alguma coisa mais elevada, Que é você o bota num outro superego. nível mental. Eu chamo de mente superior, tá? Que nós temos aqui dentro. Não estou falando de Uhum. espiritualidade, não, hein? Não, eu sei. Temos aqui dentro. Na hora que eu levei para ele que a necessidade dele não era só o produto, mas a necessidade dele era a visão da empresa, não pediu um centavo de desconto. Exatamente. Aprovou na hora. Então, você veja bem o seguinte: eu fiquei muito satisfeito, né? Porque, na verdade, não fui eu que vendi. Quem vendeu foi toda a equipe de desenvolvimento, tá bom? E nós temos lá uma equipe, graças a Deus, top. Então, pô, foi aprovado. Falei, puxa vida. Então, quando você atinge a mente da pessoa num nível em que você amplia e demonstra a real necessidade, a coisa muda de figura.
eu tenho exemplos, isso era uma empresa pequena, e eu tenho exemplo de empresa grande e tradicional que aconteceu a mesma coisa. Doutor Ernesto, eu vou provocar o senhor um pouquinho, posso? Pode. O senhor sabe que Fala. eu trabalho com o turismo regional. Sim, É, nós nos conhecemos num grupo de network que foi realizado com o Fernando, e eu quero deixar público o meu agradecimento, porque vocês me propiciaram um dia um desabafo muito grande, de eu estar mostrando o potencial do mercado turístico. Quando eu comecei a eu falar, lembro. vocês não imaginavam a potência do turismo regional que eu estou tentando levar. O que o senhor faria no meu local para estar tirando o ego dos nossos gestores e mostrando essa mente superior, ou esse superego, da importância do turismo regional visto por uma mulher dentro de uma empresa, que é a Rota do Turismo hoje? Visto por uma mulher. Bonito isso. No meu Bonito. caso, a Adriana apresentando a As, Rota as, do as, impo- Turismo, as, impo- as, impo- as empoderadas, né? eu estou As provocando empoderosas. o senhor percebeu, né? Não, não, tudo bem. Veja bem, eu não tenho naturalmente uma base assim de pronto para poder te informar a coisa. Mas veja bem o seguinte: o que nós focamos sempre quando nós analisamos os nossos propósitos, tá? E a gente tem que alinhar muito bem e se engajar com pessoas com uma certa sintonia, né? Uma certa. Porque o pessoal fala, bom, vamos alinhar todo mundo. Alinhar todo mundo é botar o pessoal na fila. Eu lembro, na hora que fala alinhar, eu penso uma fila, tá? Mas só que na fila, tá? O primeiro e o segundo, não sei se ele está Quando a lá com gente o mesmo objetivo. Quando a O gente fala de engajamento inovação, é a é diferença, abrir mercado. abrir mercado. Sim, mas tem que ter uma diferença como que nós estamos atuando. Porque o alinhar é como fazer um grupo. E engajar, para mim, é fazer um time. O time, cada um sabe o que cada um vai fazer, para onde vai, de onde vem e como fazer. O alinhado, simplesmente, está todo mundo lá na fila do INPS para receber a aposentadoria. Tá? Todo mês eu recebo isso. Agora, não estou alinhado com o INPS, eu tenho raiva do INPS. Né? Raiva, no bom sentido, não é no mau sentido. Mas, de qualquer maneira, quando você fala num time, o time ele é preparado, ele é. Então, isso daqui vale muito para propósito. Então, veja bem o seguinte: você fala, eu tenho uma empresa de, 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 de turismo regional. É muito bonito, maravilhoso. É melhor do que falar, eu estive em Paris. Eu acho tão pedante, estive em Paris. Bah, ou estive em Las Vegas, etc. Tal. É coisinha Pô, você conhece Ouro Preto? Vamos conhecer o Você Brasil. Eu conhece, conheço, conheço. você conhece Caldas Novas? Você Tiradentes, conhece desse paizão aqui eu Águas da conheço Prata? muitos. Conhece Águas da Conheço, Prata? lindo, Socorro, Águas de Lindóia. Então, veja bem o seguinte, porque eu acho que isso está muito direcionado para o pessoal de classe média. E, principalmente, eu acho que tem um foco muito bacana, muito interessante, do pessoal um pouco mais maduro, embora não pode dispensar os jovens, tá? Porque a guerra agora é geração Z, né? Daqui a É. pouco vai ter a Y, depois eu quero ver para onde eles vão. E que não muda, para mim, não muda nada, porque eu fui geração Z em 1950. Me chamavam de louco porque eu dançava rock feito um doidão. Eu era fã do Elvis Presley. A Bill gente tem Haley, visão, né, do futuro. então, me chamavam de louco. Hoje todo mundo chama de louco a juventude. Então, nós
temos uma fase de loucura, né? De geração que, no final, no amadurecimento, nós caímos na real e vemos que realmente a coisa não é bem assim, né? Então, veja bem, o que eu vejo, no teu caso, eu vejo uma grande aplicação disso dentro do turismo interno no pessoal mais maduro. O pessoal jovem é praia, tá? Que a maioria gosta de praia, surf, Turismo esses de esportes experiência. Reviver o passado, exatamente né? radicais. Agora, o que nós queremos, o que nós queremos hoje é mais curtir. Por exemplo, adoro mesmo a parte de floresta, de campo, sabe? Eu não sou muito apegado à praia, Sim. Conhecer né? uma Então, o campo é vinicultura. suavidade. Eu gosto sim, cultura, a natureza me dá um bem-estar fantástico. Aliás, a natureza, para mim, é o maior exemplo da vida, né? Depois da Eu fiz pandemia, também né, curso seu de física. Ernesto? Depois da pandemia, as pessoas buscam mais natureza, locais mais reservados. Eles estão voltando, na verdade, o que a gente vê agora, nós estamos voltando agora numa expansão mental. E a gente está começando a dar mais valor aos princípios do universo do que os princípios do ser humano. Tá? O ser humano, com todo respeito, sobrevivência, etc. E, curiosamente, se você analisar o universo, eu sou um estudioso, por mim, tá? Não quero ser especialista, não. Eu gosto muito da física quântica e administrador de empresa, trabalhei 45 anos em recursos humanos, agora faço gestão de empresa. Você vem falar de física quântica, me chamaram de louco. Mas eu gosto da matéria. Eu gosto da matéria porque você encontra na física quântica 14 princípios fundamentais do universo, que foram estabelecidos há mais de 100 anos. Começou em 1901 com Max Planck, né? Quando ele desenvolveu lá uma teoria que ficou até com medo de divulgar, guardou na gaveta 6 meses, e foi a teoria, ele é o fundador da teoria quântica, mas eu estudo a física quântica aplicada na vida real, não é aquelas calculeiras, não. Tá? Então, você vê que a primeira coisa que ela fala, o que é? É o princípio de simetria do universo. Esse princípio é imutável. Imutável. Aliás, os 14 princípios são imutáveis. Não tem interferência do ser humano. Não dá para fazer um enxerto. Eles são permanentes e imutáveis. E o primeiro princípio é serenidade. O que é serenidade? Equilíbrio, harmonia, coerência. Estou aplicando isso no ser humano. Certo. E hoje a gente está notando que o pessoal busca isso. Então, o teu propósito de tem que estar muito focado nisso. Tá? Você Entendi. tem vantagem, você tem alguns períodos vantajosos, que são as férias escolares, que vamos entrar agora, né? Então, o pessoal nem sempre vai para o exterior. Filhota, eu ganhei meu presente ontem. Oh, e fora que tem os 80 Ganhei, anos, né? não, 80 eu faço a semana que vem. 80 anos eu faço a semana que vem. Aí o pessoal pergunta a minha idade, eu falo que eu tenho 13, viu? Ah, tá, não. E eu já avisei a turma, então, mas é 80 anos de experiência e 13 anos de juventude eterna. É por aí, é por aí. Então veja bem. Então, eu acho que o foco realmente disso é a gente dirigir, tá? Eu não tenho assim os elementos, vamos dizer, básicos para falar de turismo, porque eu não sou especialista dentro da área, mas o foco principal realmente na promoção do turismo interno é enaltecer as possibilidades, vantagens e a beleza do que nós temos no Brasil.
Eu tenho amigos que Então, o viajou o senhor mundo inteiro. Ele concorda? fala, não tem como no Brasil. Então, o senhor concorda que falta divulgação, conhecimento, Falta marketing e comunicação, principalmente? divulgação, promoção, promoção. Porque, veja, você escuta somente o tradicional, Ouro Sim, Preto, tá? Pavio Aleijadinho. O Ouro Preto não é só Aleijadinho, o Ouro Preto é antes do Aleijadinho. Tá? Deve ter mais coisas. Veja, não estou tirando mérito de ninguém, sim. mas então Mas você tem. falta Pô, mas você divulgação, tem. falta mostrar o nosso país. Adri, Oi, eu estou sem férias desde 1986, tá? sim. Ou Na hora que der seja, uma folga, eu vou falar contigo para você me provar. Então, porque até 86 eu trabalhava, eu era empregado, então eu tinha férias. Depois que eu virei, hoje acabaram minhas férias. Mas veja bem o seguinte: eu estava num grupo de amigos e, de repente, uma pessoa com mais idade do que eu vou fazer essa semana que vem falou para mim que eu falei, pô, estou cansado, estou agitação, isso aqui. Comecei a reclamar em 80, na década de 80. Na verdade, final de 70, de 70. Eu falei, pô, eu preciso desligar. Ela falou, pô, eu tenho uma recomendação para você. Você conhece Águas da Prata? Eu falei, Águas do quê? Eu nem sabia. Eu falei, Águas da Prata, lembro. Tem uma garrafinha de água mineral que chama Águas da Prata. Ela falou, não, é a cidade. Eu falei, cara, a cidade é pequena, turística, é pequena, ela é vizinha da divisa de Minas Gerais, lugar tranquilo, não tem o que fazer. Para descansar é sensacional. e nós Falei, temos pô, no beleza, é Brasil, uma senhor ideia. Ernesto, 2.900, Hã? e nós temos no Brasil 2.942 municípios turísticos. Ou seja, quantos senhor Que não são Ernestos não promovidos. tem nessa vida que querem conhecer e não sabem onde procurar? Mas aí que tá. Aí eu fui para lá. Você sabe o que eu fazia a partir da minha ida? Ah, Foi tão bom, que eu dei uma relaxada total. Fiz um relacionamento completamente diferente do que os relacionamentos que eu tinha. Né? abre o Eles falavam que lá horizonte. era lugar. Olha, e eu era jovem, tá? Então era lugar de velho. Fiz uma amizade fantástica. Lota, o que acontecia depois, Adriana? Eu ia tirar férias, primeira coisa que eu falava para a família, aonde vocês querem ir? Então, eu quero ir para a praia, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu quero ir para o Sul, tá? Blumenau, eu quero comer chocolate em Blumenau, etc. Tal. Tudo bem. Gente, escolher, tá ok. Então, vamos fazer o seguinte: uma semana em Blumenau, uma semana em Itajaí, Camboriú, Porto Alegre, fazia tudo. Primeira semana, Águas da Prata. Que acontecia? Eu ia para lá, eu desligava de tal forma e depois eu podia ir para para China, podia ir para qualquer lugar que para mim eu já tá. E todo ano eu tinha pelo menos uma semana em Águas da Prata. Você Que está entendendo? gostoso. Eu tô. E por quê? Por uma indicação e depois por vamos dizer, um alinhamento e um engajamento. Tanto que você sabe o que acontecia? Na época das minhas férias, o pessoal tinha programado. Eu tinha criança pequena naquela época. O dono do hotel ligava para mim: Ernesto, está reservada a semana tal. Quando vai sair de férias? Você de férias dia tal. Então, tudo bem, está reservado o quarto para você. Que beleza, tá vendo? O, É, o quarto, a acomodação, né? eu Então, gostou? você vê o que é importante realmente, esse trabalho que você está fazendo, de promover, tá? E não como as empresas de turismo estão colocando aí, passagem em 350 parcelas de R$ 10 cada uma, etc. É de promover mais as cidades e as condições do que a cidade oferece.
mostrar para a pessoa, Porque, né, onde ela pode conhecer, o que ela pode fazer. É esse o nosso objetivo. e hoje o pessoal quer tranquilidade, o pessoal quer satisfação, o pessoal quer tirar prazer, né? De poder sentir, tá? Que é que eu chamo a nossa nova era que estamos iniciando e estamos participando dela, que é a nova era da expansão da consciência. Seu Ernesto, sou eternamente grata a Deus por ter proporcionado, ter conhecido pessoas tão importantes, tão maravilhosas, como eu conheci nesse grupo do Fernando. E uma delas foi o senhor. O senhor, com a sua sabedoria, com a sua tranquilidade e generosidade, nos ensinou tanto. Então, eu quero agradecer aqui em público e quero deixar aberto para o senhor estar falando. As pessoas que queiram contratar o senhor Ernesto e a sua empresa junto com o teu filho, qual o nome dela e quais os contatos, como eles podem estar chegando até vocês. Tá? Tudo bem, eu estou preparando um material, porque tudo isso que eu estou falando para você, eu fiz esse tipo de trabalho especificamente aplicado à empresa, tá? Onde eu ajudo meu filho. E eu estou preparando um material que eu vou divulgar. Eu posso te mandar meu telefone, meus contatos, meus e-mails, né? O pessoal e o profissional. Mando com prazer, sem problema nenhum, te transmito isso via WhatsApp. Tá? E eu estou preparando esse material, depurando também ele. Só que esse material eu já apliquei na prática aos clientes da empresa. Tá? Tá. Então, vamos dizer, é focado. Eu sei quem é a empresa, eu sei o que ele quer, eu estou tentando agora descobrir o que ele precisa, então eu vou focando e montando. Por quê? Em qualquer empreendimento, Adriana, a gente tem que ter uma boa dose de criatividade. Veja, nós temos que pensar no ambiente de criatividade, nós temos que pensar quem está participando, tá? Nós temos que pensar que recursos a gente vai ter que utilizar. Não é só recurso financeiro, tá? É o nosso recurso, o pessoal a quem nós estamos dependendo, eles estão participando, não estão participando, de que forma participam. Então, tem alguma coisa. Eu vou te mandar esse material, quero ver se eu consigo separar do que eu estou fazendo. Eu vou mandar para você um mapa mental, porque eu tive uma ideia, fiz uma ideia, coloquei, porque todo mundo fala, eu tive sucesso, eu tive sucesso. Não, você só tem resultado. Todo mundo só tem resultado. Ou ele é bom ou ele não é bom. Depende de como você agiu. Tá? Então, eu tenho 2 slides que eu gostaria de passar para você. Um deles é esse slide e o outro é o mapa mental. O mapa mental, onde eu coloco assim, quais são os princípios ou fases da criatividade para você poder inovar. Então, tem o processo de criatividade, que eu chamo de processo entre aspas, tá? E o processo de inovação. E isso tem milhares de cursos e outras coisas. Eu passo para você. Agora, um comentário importante. Naquele dia em que você estava falando com o Fernando, parabéns, o Fernando é maravilhoso. Viu? Sim. Eu estou preocupado porque daqui a pouco eu vou ficar apaixonado pelo Fernando e já falei isso para ele. Tá? Nós ficamos Sinceramente, pô, apaixonados, né? sim, Pela não, não, eu não experiência e tô. por tudo que ele transmitiu para nós. Exatamente. Pô, uma simplicidade, mas uma profundidade de análise fantástica, um destaque melhor para efeito de mentoria, de organização, de planejamento, etc. Tal, fantástico. Mas quando ele começou a conversar contigo, eu notei a tua expressão. Na hora que ele começou você conversando com ele, eu notei a sua expressão. Na hora que ele começou a conversar com você, Foi um você voltou presente. diferente. Foi um presente. Você saiu, você saiu de um estado aqui e veio para um estado maravilhosamente edificante aqui. É esse estado que eu estou vendo agora.
você está no caminho certo. Eu uso uma expressão que não é verdadeira, tá? São Mateus, versículo 27. Não vá procurar que você não vai encontrar, tá? Ele diz o seguinte: ide em frente, irmão, estás no caminho certo. O que você precisar de mim, eu estou à sua disposição, tá? Não se acanhe, tá? Como eu estou trabalhando em casa ainda com hoje, e a gente se fala, estou à sua disposição, se você tiver alguma dúvida, no que eu puder contribuir, né? Porque, às vezes em quando, também eu falo, tá? Eu não sei sobre esse assunto. Sobre turismo, eu não sou especialista. Posso contribuir com alguma coisa, mas não sou especialista. Tem Tá bom? experiência de vida, que é o importante. Ah, sim. Gratidão. Pô, E passo. você lembra da idade, né? Eu tenho 13 anos de idade, o pessoal olhou com opa, cabelo branco, todo enrugado, mas a ruga é de alegria, não é de tristeza, É não, de tá? juventude. Exatamente, exatamente. Aí, quando 13 anos, só que você tem que somar mais 67 a semana que vem. Agora é 66. 66 de atividade, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Tá certo. Senhor Ernesto, passo das suas palavras a mim, estou à disposição. Desejo toda a sorte do mundo e vai lá, viu? Visita a Rota do Turismo, fica conectado, manda indicações, viajou, manda vídeos, nós vamos estar transmitindo, tá bom? Tá, me manda o como se Depois eu fala? passo todos os contatos, o Passa o endereço, site, tudo passa certinho o para o endereço senhor. direitinho, tá? Tá bom. Minha querida, sucesso para você, viu? Eu acredito muito Obrigada. no que você está fazendo, tá? Obrigada. É E nós muito temos que importante. promover, o nosso Brasil. Tem gente indo mais para a China para trazer mais Covid de lá do que gente querendo realmente se entusiasmando mais com China do que se entusiasmando com o nosso país. Vamos gerar emprego e renda E aqui assim, para o povo brasileiro, né, senhor Ernesto? exatamente. Viva! Viva Obrigada. o Fica Brasil! com Deus, viu? Um beijo no coração e à sua disposição.